Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula dessa disciplina maravilhosa para as turmas do 9º ano pelo Educa Recife. Então nós vamos começar a trabalhar hoje uma nova temática e para ajudar na nossa aula nós contamos hoje com a interpretação aqui da Jéssica. Jéssica aqui está aqui, ó, no cantinho. Tchauzinho aí, Jéssica. Jéssica, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam nesse trabalho para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque acessibilidade é algo muito importante e algo muito legal. E hoje nós contamos mais uma vez também com a presença dele, o nosso companheiro, nosso querido colega de profissão, professor Giorgio. Ei, professor, tudo de boa? Tudo bem, professor Luciano, tudo bem, meu povo bonito, no 9º ano. Deus abençoe vocês, mais uma sexta-feira aqui juntos, né? Quarta. Já está antecipando a sexta, professor. É a vontade já de estar de folga, hein, Devinho? Eu acho que sexta-feira... O professor acho que não se acostumou direitinho, já está pensando que é sexta-feira para ir mais porque, 2 meu dias. Amigo, vou dizer, mais 2 dias. Vou dizer uma coisa a você, a gente está numa roda gigante tão grande que a gente acaba esquecendo até o dia e a hora. Mas é bom estar com vocês. Mas é bom, e o assunto hoje, ó, tá filé. Vocês vão ver. Isso aí. E se você aí, ó, deseja assistir às nossas aulas, você pode assistir às nossas aulas, como a gente está fazendo agora aqui, ao vivo. Você pode, caso perca essa aula ao vivo, pode assistir a reprise, que será feita, né, mais tarde pela TV Nova. Mas digamos que a sua televisão, por um ou outro motivo aí, ela esteja sabotando você e não sintonize os canais. Então essa aula, quando ela terminar, ela vai para o canal do YouTube do Educa Recife. E se você ainda não fez o download do aplicativo do Educa Recife, você está aí, ó, se abestalhando, né, professor? Ele está se abestalhando. Então faz logo, benção, aí o download do aplicativo do Educa Recife, que o nosso colega Devinho, ele vai colocar aí os QR Codes aí na tela para você. Aqui, ó, nesse lado aqui, o QR Code, a gente se atrapalha com o lado das câmeras. Mas aqui, ó, QR Code, aponta o celular, baixa o aplicativo do Educa Recife, seja para o seu celular Android ou iOS, e você pode assistir nossas aulas ao vivo e o melhor, professor, com a internet financiada pela Prefeitura do Recife. Olha aí. Então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai introduzir aí uma nova temática, a gente vai começar a falar sobre o imperialismo e sobre o neocolonialismo, porque essas disputas imperialistas que vão acontecer a partir aí do século XIX, a gente vai observar que elas vão culminar mais na frente em um processo assim muito triste, né? Um processo global, que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, antes da gente trabalhar a Primeira Guerra Mundial, a gente vai tentar entender como essas disputas imperialistas elas começaram. E essa temática é uma temática muito interessante. A gente vai começar analisando aí uma imagem. Então veja, a gente tem aí, ó, o planisfério de Cantina, a imagem de domínio público. Veja, isso aqui é uma imagem de 1502. Então a gente observa aí, prestem bastante atenção para tentar entender e identificar os territórios do mundo que se conheciam na época, né? Então a gente observa aí, é uma imagem bem antiga, uma imagem já com mais de 500 anos, mas essa imagem ela já mostra aí alguns dos continentes que a gente hoje conhece. A gente tem no centro da imagem, a gente tem um continente africano, a gente tem mais acima, né, o continente europeu. Observem que mais para a esquerda do mapa a gente já encontra ali, ó, parte, né, do continente americano. Por quê?
Por que que a gente observa aí, já em 1502 aí, os cartógrafos representando aí já parte do continente americano? Porque nesse período aí, a gente já tinha, né, os europeus, perdão, eles já tinham conhecimento, não somente conhecimento, mas já haviam chegado ao continente americano. Então, observe que a gente vai ter, a partir daí, um primeiro processo de colonização que vai ser empreendido pelos europeus, tendo como foco aí o continente americano. Então, a gente observa, né, que a partir do final do século XIV, né, e século XV, perdão, ou, na realidade, a partir do século XV, né, e nos séculos seguintes, a gente vai ver aí um primeiro momento onde esses países europeus, principalmente Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, eles vão, por meio das chamadas navegações marítimas, chegar ao continente americano e empreender aí um processo de colonização. E esse processo ele trouxe várias consequências, não é verdade, professor? Isso, esse processo de colonização aí do século XVI, né, para fazer a distinção do neocolonialismo que ele vai falar já já, o emprego, né, geralmente do plantation, que é uma palavra inglesa que quer dizer grande propriedade, latifundiária, monocultora de exportação, porém com a mão de obra escrava. Não é? Então, as empresas agroindustriais daquela época, né, aqui no Brasil vai se instalar inicialmente o ciclo do pau-brasil, nos 30 primeiros anos, e a partir de 1535 a divisão em capitanias hereditárias, aí os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, e aí vai o período colonial no Brasil. Na América Espanhola vai se dar um outro processo, né, que é a questão da mineração, mas também o uso da terra com a escravidão, tanto local, indígena, dos nativos, né, e depois da africana, que vai entrar aí, né, com o tráfico de escravos. Exato. E nesse sentido, ó, a gente trouxe aqui para vocês observarem nosso colega, né, o Fofozinho aí já com a sua primeira pergunta, né? Porque aqui a gente coloca, a partir do século XIV, os portugueses, mais tarde espanhóis, iniciaram um processo que resultou na conquista de territórios na África, Ásia e América. Aí a pergunta do nosso colega aí, o Fofozinho, né? E que processo foi esse, professor? Então vamos tentar entender esse processo, como o professor Giorgio ele já colocou. Esse primeiro processo de colonização, ele se deu por meio da chamada expansão ultramarina, né? Aqui a gente tem uma outra imagem, uma imagem que representa o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500, né? Uma imagem que foi produzida em 1900 pelo Oscar Pereira da Silva, que hoje é uma imagem de domínio público, né? A gente pode utilizar essa imagem geralmente é possível até que essa imagem esteja no livro didático de vocês, né? Assim, se não no de vocês, né, do 9º ano, mas vocês encontram essa imagem no livro didático da turma do 7º ano, que é quando a gente vai observar aí, a gente vai começar a falar sobre esse primeiro processo de colonização, né? Então, vejam só, a expansão marítima ela também acelerou o processo de globalização, promovendo a integração econômica, cultural, ambiental, na medida em que nós temos, né, os europeus, né, chegando ao continente americano, a gente vai ter aí o choque, né, de culturas, a gente vai ter a cultura europeia, ela entrando em contato com a cultura ameríndia, né, a cultura dos chamados povos primitivos, né, ou povos originários, na realidade, né, os nossos colegas, né, companheiros, né, indígenas que habitavam aqui já na América, continente americano, né, desde a América do Norte até a América do Sul, a gente tem aí notícia, né, de povos originários que já habitavam nesse território e que, infelizmente, foram submetidos a um processo inicial de escravização pelos invasores, né, do território, do ponto de vista dos indígenas, invasores, né, do território americano, e, inclusive, algumas dessas populações elas chegaram a ser
dizimadas completamente, né? Algumas dessas populações, elas chegaram a ser dizimadas, ou seja, exterminadas, né, nesse processo de conquista. Mas o que a gente vai observar é que a cultura europeia, né, do europeu invasor, ela vai entrar em contato com a cultura do indígena, povo, né, originário que estava aqui no continente americano. E isso vai gerar inúmeros conflitos, que, como eu falei, em alguns desses conflitos, né, a gente vai ter o extermínio, né, de grande parte dessa população ou de tribos, povos inteiros, né, desses povos originários, ok? Então, veja, aqui ó, o que a gente acabou de falar. Esse processo culminou com as violências, dominação e escravização, sobretudo de povos africanos e americanos. Os povos originários indígenas aqui na América e mais na frente os povos africanos que foram trazidos, né, do continente africano para a América para serem colocados, né, dentro da perspectiva ali do trabalho escravizado, né, ok? Então, dando continuidade, depois que a gente falou de tudo isso, né, desse primeiro processo de colonização, a gente vai começar a estudar o que a gente chama de imperialismo e o neocolonialismo, conhecendo em comparação ao processo de colonização moderna. Então, vamos lá. Aí tem uma outra imagem. Vamos analisar essa imagem aí. Ó. Vamos tentar entender essa imagem, né? Então, veja, a gente tem aqui o School Begins, né? Então, ao pé da letra, né, traduzindo, né, o inglês aí, né, para o português, a gente teria o início, né, o começo da escola, né? Aí o que é que a gente observa aí? A gente tem um professor, certo? Com a cara aí de poucos amigos, né? Com a cara aí mais irritada, né? Na frente a gente tem tem 4 estudantes, né? Que se comparados, né, com os estudantes que estão sentados mais atrás, certo? Eles têm a pele mais escura. Lá no canto, no final, observa, tem uma figura isolada, né, estudando lá isolado, que pela representação a gente entende, né, que a imagem ela quer mostrar aquela figura, né, como um indígena. Então a gente teria aí, ó, o professor branco, alunos na frente, né, negros, assim, sob o olhar repreensivo ali do professor, mais atrás alunos brancos, né, assim, com os livros, e no canto isolado lá um aluno indígena, né? E lá no outro canto, observa, né, tem um outro negro lá atrás, trabalhando ali, ó, limpando, né, o vidro, né? E essa imagem ela traz uma simbologia para a gente, né? A ideia, né? Quando a gente observa aí, a gente vê aí esses 4 alunos mais na frente, né? Se traz a ideia de que é como se eles não fossem tão civilizados como os que estão lá atrás, que estão dentro da perspectiva da imagem de forma mais comportada ali, estudando, mais aplicados. E os outros que estão na frente não seriam tão civilizados e estão, então, sob o olhar repreensivo do professor. Então, essa imagem é uma imagem bem significativa, né, professor? Isso mostra que a educação, logo no seu início, não era para todos, não era algo universal, né? Então, havia aí já uma ideia de que a educação ela tinha um propósito e tinha um objetivo, né? Era para quem a educação, né? A educação se destinava a quem? E na foto, lógico, a gente vê o famoso Tio Sam, né? Que é aquele personagem com uma caricatura americana, né? Norte-americana, diga-se de passagem, tá? Porque quando fala americana, todos nós somos americanos, né? Somos latino-americanos, somos sul-americanos, né? Como também tem o centro-americano e o norte-americano. Então, fazer essa distinção aí, para que a gente vá incutindo na nossa cabeça que todos nós somos americanos. O que vai distinguir é a parte física, né, do espaço geográfico, beleza?
E nesse sentido, né, então a gente se remete aí para o conteúdo da nossa aula, né? A gente vai tentar estudar aqui o neocolonialismo, né, imperialismo, e a gente traz aí uma primeira anotação, né? Então vamos ver. O processo de conquista e dominação europeia, consequentemente a expansão, consequente na realidade da expansão ultramarina, é conhecido por colonialismo. Então, o que seria o colonialismo? Esse primeiro processo onde alguns desses primeiros colonizadores, né, europeus, né, que a gente mencionou inclusive no início, né, Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, na época, né, chamados Países Baixos, né, e então eles se lançam ao mar nesse processo de expansão ultramarina e quando chegam à América tratam de exercer sobre as populações locais uma dominação. Detalhe, né? Essa dominação ela foi favorecida, por exemplo, por alguns avanços tecnológicos, né, que os europeus tinham naquele período, como por exemplo o uso de armas de fogo, que os povos originários eles não dominavam. Então, imagine, né, numa guerra entre indígenas armados, né, com arco, flecha, né, tacape, faca, e do outro lado, né, portugueses, espanhóis, né, ou demais, né, europeus armados com canhões, né, com balas de canhão de ferro, né, com armas de fogo, né, e nesse sentido, né, a desvantagem dos povos originários ela foi muito grande, né? Então a gente observa que após esse processo de dominação, né, se estabeleceu uma hegemonia no controle local por esses povos europeus e esse processo ele foi chamado de colonialismo, né? Então esse processo, né, que começa logo após a expansão ultramarina, né, onde a gente tem a dominação desses europeus, né, no território americano, em partes do território asiático e em partes do território africano, né, principalmente porque era da África que vinham os negros e negras escravizados para serem colocados no trabalho forçado aqui nas lavouras, né, de cana-de-açúcar ou em outras atividades, como, por exemplo, né, a plantação de outros produtos, né, que a gente vai ver em outros territórios aqui americanos, né. Então, esse primeiro processo ele durou entre os séculos XV e a independência dos territórios americanos no século XIX. Então, é um processo que se estendeu desde o século XV até um período um pouco posterior à independência, né, desses estados, né, desses territórios americanos no século XIX. Então, aí mais uma pergunta, né, do nosso fofozinho, né? O nosso fofozinho ele é muito curioso, né? Então veja, então professor, o neocolonialismo seria uma nova fase de colonização e além de curioso ele é sabido, né, professor? Exatamente. Porque vejam, a gente fala em colonialismo, processo de colonização. Neocolonialismo seria realmente um novo processo de colonização. Por quê? A expressão neo, ela significa novo. Então, a expressão que significa novo, né? Então, a gente teria um novo processo de colonização, um novo colonialismo. E como é que isso se deu? Então, a gente tem que entender que esse novo processo de colonização, antes da gente entrar na temática aqui do imperialismo, esse novo processo de colonização ele vai ser um novo momento onde essas nações europeias que a gente falou, junto com outras, incluindo aí, inclusive, né, em alguns momentos os Estados Unidos, embora que a pretensão de dominação territorial dos Estados Unidos, ela vai mais além, porque ela adquire um caráter imperialista, que a gente vai comentar sobre isso, já já. Mas vejam, seria um novo processo onde agora esses países, eles tiram o seu olhar de lá do continente americano e eles retornam o seu olhar agora para territórios da África
e da Ásia, empreendendo um novo processo de dominação nesses territórios. Mas vejam bem, a gente tem aqui, ó, lá no topo, né, a gente colocou imperialismo ou neocolonialismo. Aí veja, colocamos aqui um quadro aqui, né, com imperialismo, né, que esse imperialismo se apresentou como uma nova fase de dominação por parte dos países europeus e dos Estados Unidos, apresentando algumas particularidades. Que particularidades, professor? Aí é outra pergunta do fofozinho, né? Então vamos passar aqui. Primeira particularidade, né? O neocolonialismo e o imperialismo. Vejam só, eu costumo diferenciar neocolonialismo e imperialismo porque eu atribuo essa ideia, né, de imperialismo mais aos interesses dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos ele vai iniciar uma campanha, né, ideológica e também, né, tentando exercer uma dominação sobre todo o território americano, sobre todo o continente americano. Ou seja, ele não tem a pretensão apenas de conquistar alguns territórios específicos. A ideia era exercer uma dominação e influência sobre todo o continente americano, ganhando assim uma pretensão mais imperialista do que meramente neocolonialista. Não é verdade, professor? Isso, até porque a ideia, no caso do capitalismo americano, não é só a questão territorial, mas a influência que ele vai exercer sobre essas regiões. Então, a gente começa, por exemplo, no final do século XIX, basicamente a partir de 1850, 1870, os Estados Unidos começa a fazer a sua influência industrial e econômica no Japão. Não é? E aí, esse imperialismo norte-americano no Japão vai criar algumas crises, não é, entre Estados Unidos e Japão, que lá na frente vai repercutir, inclusive, como uma das causas da Segunda Guerra Mundial, não é? Entre o Japão e os Estados Unidos, lá naquela região do Mar de Corais, onde hoje tem o Havaí. Né? Mas, exatamente. Vamos seguir. Inclusive, né, os japoneses eles vão empreender um ataque sobre aquela região, né? Sim. Na região lá de Pearl Harbor. De Pearl Harbor, né, que vai fazer com que os Estados Unidos eles entrem efetivamente na Segunda Guerra Mundial. Mas isso é spoiler das aulas que virão, ok? Então veja. Mas é bom, Luciano, só para a galera perceber que a história ela não é partida, não é solta, não é? Os fatos históricos, os acontecimentos históricos estão ligados a uma linha de tempo, não é, que vem, que situações que foi criado lá no passado vai estourar aqui e vai estourar no futuro. Então é preciso que a gente entenda bem o processo histórico para evitar certos conflitos, certos combates, como é esse caso hoje, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia, né, que traz para a gente tempos e situações passadas. Exato. Então vejam só, como a gente estava falando, primeira característica aqui, ó, a gente vê, né, que o imperialismo, o neocolonialismo, ele se apresenta enquanto uma nova fase do capitalismo, onde os países industrializados da Europa, mais o Japão e Estados Unidos, eles procuraram expandir os seus mercados e dominar as produtoras de matéria-prima, porque é o seguinte, esses países haviam passado pelas suas revoluções industriais. Então, eles começam a produzir os seus produtos industrializados, mas vai chegar um momento que o próprio mercado interno, ou seja, o mercado consumidor do seu próprio território, não vai mais adquirir, né, o excesso, né, desses produtos. Então, o que fazer? Buscar mercado externo. Só que eles vão buscar mercado externo como? Invadindo territórios, né, para forçar a população daqueles territórios a adquirirem esses produtos industrializados que eram produzidos por esses países. Então, na realidade, é como se você tivesse ali uma imposição do consumo daquele excedente de produção desses países industrializados. Então, a camarada não importava muito se o camarada queria comprar, né? A turma invadia e dizia, ó, a partir de agora vocês vão comprar produto
com a gente. É o caso, por exemplo, quando a gente observa a questão da invasão da Índia, né, pela Inglaterra, que vai levar, por exemplo, a uma crise muito grande, né, na produção da seda, né, no mercado da seda, né, indiano, porque os ingleses vão introduzir a produção do algodão, do tecido de algodão, que era mais barato, certo? E com isso levou a uma crise, né, no mercado, né, produtor e consumidor da seda no território indiano. Então a gente vê aí um exemplo, né, dessa dominação, né, imperialista, né, desses países europeus sobre outros territórios, na África e na Ásia. Pois bem, continuando aqui, então a gente vê, ó, que a segunda metade do século XIX foi marcada pela introdução de novas tecnologias na produção industrial e a associação do capital industrial financeiro, promovendo o que chamamos de segunda revolução industrial. A gente falou um pouco disso, quando a gente disse, né, que esses países eles passaram por um processo de revolução industrial. Porque veja, a revolução industrial começa ali, né, século 18, 1760, por aí. E essa primeira fase ela vai se estender até, né, 1860, mais ou menos 100 primeiros anos, né? E a segunda fase vai daí até mais ou menos 1914, que é a data que vai marcar, inclusive, como início, né, da Primeira Guerra Mundial. Então a gente tem aí novas tecnologias que vão sendo introduzidas, né, e levando ao desenvolvimento de novos produtos que esses países vão tentar impor o comércio, a venda desses produtos para os países onde eles exercem uma certa dominação. Então, aí a gente tem aqui, ó, como perguntou aqui o Fofozinho, ó, que tecnologias, professor? Transformação do ferro em aço, o desenvolvimento do motor de explosão, que vai contribuir para o desenvolvimento do automóvel, do avião, ampliação das ferrovias, o telégrafo e mais na frente o telefone. Então a gente tem essas novas tecnologias sendo introduzidas e elas vão contribuir aí nesse processo também, né? Outra característica, né, mas ainda mantendo aí, é um ponto, né, que a gente precisa destacar aqui, ó. Além da Inglaterra, destacamos a França, Bélgica, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Rússia e Itália. Veja, esses países buscaram dominar territórios com o objetivo de assegurar mercados para comprar suas mercadorias e fornecer matéria-prima. Vamos recapitular um pouquinho. Quando a gente falou aí do colonialismo ele tinha, né, esse processo de exploração que se dava da seguinte forma: o camarada, né, existia uma relação entre colônia e metrópole, onde a colônia tinha a obrigação de enviar para a metrópole matéria-prima, que seria manufaturada e devolvida para a colônia, que ia passar a ter a obrigação de consumir aquele produto manufaturado. Vamos dar um exemplo. Imagine, né, para fabricação de uma mesa e cadeira, né? Aí precisa de quê? De madeira. Então, a colônia tinha a obrigação de fornecer a madeira, que era a matéria-prima para a produção da mesa e das cadeiras. Essa mesa e cadeiras, né, seriam produzidas na metrópole. Depois de produzidas, eram enviadas para a colônia, que teria a obrigação de consumir aqueles produtos. Então, nesse novo processo de colonialismo, a gente vai ter mais ou menos a mesma coisa. Esses países invadindo outros territórios para assegurar para si não somente mercado consumidor, mas para explorar aquelas regiões e tirar dali matéria-prima para os seus produtos, né, agora industrializados. Exemplo, o minério de ferro, que vai ser utilizado para a fabricação das barras de ferro e também para a produção do aço, ok? Então, vejam só, a gente vai conduzir aqui para encerrar a nossa aula, lembrando, né, que depois de feito esse processo, né, de invasão, dominação, aí começava, né, a enviar produto e retirar matéria-prima. Isso iria fazer o quê? Garantir
a política dos países, né, garantir assim que a política desses países ela mantivesse, né, associada aos interesses das empresas, né? Então existia aí também uma parceria entre o governo, né, desses territórios e as empresas. Mas a gente vai continuar discutindo essa temática na nossa próxima aula. Quero agradecer aqui a Jéssica e agradecer mais uma vez ao professor Giorgio. E professor, ainda não sextou, ainda tem mais 2 dias, certo? Ok. É Meu isso povo, aí. Um abraço para vocês, né? Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. É isso aí, gente. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.